Olá, olá, meu povo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal. Eu sou a Fran Drum, pedagoga, especialista em neurociência na educação e em neuroalfabetização. E se você chegou agora nesse momento no nosso canal, chegou num momento muito especial, porque nós iremos começar uma série de leitura comentada. A ideia é o seguinte: nós juntos iremos escolher um livro. Para começar essa série, eu já escolhi o livro, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro e juntos começarmos a fazer essa leitura comentada. A ideia é o seguinte: é nós juntos refletirmos sobre as ideias dos autores, relacionar as evidências científicas e pensando em como aplicá-las de forma prática com as nossas crianças. Gostou? Vamos juntos? Vamos lá? Então pega aí a sua xícara de chá, de café. Provavelmente você não tem ainda o livro, até você comprar e adquirir esse livro. Senta, relaxa, começa a interagir também. Tudo que você estiver escutando na hora da nossa leitura aqui comentada, e você já aplicou na sala de aula, prof, deu super certo, eu só coloquei mais isso, acrescentei. Prof, nunca tentei, sabe que agora ó, deu um estalo aqui, vou começar semana que vem. Então, esse é o momento de você interagir aí, da gente começar a trocar as nossas ideias e tentar colocar em prática aí para as nossas crianças. Vamos lá? Então pega aí seu chazinho, seu café, que eu vou apresentar agora o livro escolhido. Então vamos lá. O livro escolhido é da Luciana Britz, Alfabetização, Por Onde Começar. Então o link desse livro já está aí na descrição para você já adquirir esse livro. Combinado? Abrindo o livro, vamos lá. A Luciana, então, ela começa com os agradecimentos, sumário, apresentação, e aqui juntos nós iremos então começar na introdução, tá? Que é a página 15. Introdução, página 15. E aí juntos nós já iremos começar a nossa leitura. Combinado? Então vamos lá. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Então vamos lá. Então a Luciana, ela começa já na introdução fazendo essa pergunta: por onde começar a alfabetização? E é uma pergunta que todo mundo deveria fazer, não só o educador. Todo mundo deveria fazer essa pergunta: por onde começar a alfabetização? E ela nos responde que não é uma resposta simples. Se você estava esperando uma receita de bolo, não vai receber, porque não é uma resposta simples para algo tão complexo, para algo que tem uma demanda muito grande. E aí ela começa a falar que depende de inúmeras variáveis cognitivas, sociais e ambientais. Então vamos parar aqui e já vamos refletir. O que seria então as variáveis cognitivas? Vamos então pensar o seguinte: tudo que fala sobre cognitivo, ele está relacionado ao funcionamento do cérebro. São as habilidades que essa criança precisa desenvolver. Então, por exemplo, essa criança, antes de ler e de escrever, ela precisa desenvolver habilidades de atenção, de concentração, de lembrar as informações, de perceber os sons da fala. Então, são as capacidades mentais que essa criança precisa desenvolver, que ela precisa ter. Então, a primeira variável que ela já nos alerta aqui que essa criança precisa ter é a cognitiva. Depois a social. Então, as sociais é tudo que envolve essa criança, que faz parte da vida dessa criança. É o meio externo. E aqui o meio externo, ele não está falando apenas o meio do âmbito escolar. É o familiar, são os amigos, o local que essa criança está sendo exposta. Então, o local que essa criança está sendo exposta, será que é um local que ela recebe incentivo? É um local que deixa ela fazer perguntas
e vocês fazem perguntas, é um local que ela ouve bastante conversa, que ela conversa, ela está recebendo bastante incentivo. Tudo isso são oportunidades para potencializar o aprendizado. Então, aqui já entra outra variável. E depois nós vamos falar sobre ambiental. Então, o aspecto ambiental é o lugar que diz respeito ao lugar que essa criança está. Então, essa criança está num local que favorece o aprendizado, é um local que ela tem boas informações, que desenvolve o aprendizado, que ajuda, que favorece o aprendizado, lê livros, é exposta à leitura, à linguagem, ao vocabulário. Então, aqui a gente já começa a pensar sobre o que a Luciana está escrevendo, né? Então, sobre por onde começar a alfabetização. Então, primeiro nós temos que ver essa criança, então o aspecto cognitivo, social e o ambiental. E aí, a autora, ela começa a nos levar para uma viagem da origem da escrita, da história da escrita. Então, ela começa aqui a pontuar sobre que antigamente as pessoas se comunicavam por meio de desenhos, que são chamados de pictogramas. Então, os pictogramas, eles representavam pessoas, objetos, ações, pensamentos, ideias. Então, naquela época, o desenho era a representação escrita. E com o passar do tempo, surgiu uma grande mudança. Então, começou a ter essas mudanças. E qual foi o povo que começou a ter essas mudanças? Foram os fenícios. Então, os fenícios, eles desenvolveram um sistema em que os símbolos deixaram de representar objetos e passaram a representar os sons da fala. E esse alfabeto, né, esse princípio, recebeu o nome de fonetismo por conta dos fenícios. Então, perceba, já ali completamente a mudança da nossa forma de enxergar, né? Porque já pensa aqui comigo o seguinte, vou melhorar essa luz aqui, que está batendo um reflexo lá de fora. Tem como desligar, gente. Então vamos lá. Mas eles estão me vendo bem, né? Se o nosso sistema, que é um sistema alfabético e que ele é utilizado até hoje em grande parte do mundo, ele representa o som da fala, faz sentido a gente ensinar apenas a letra para as crianças? Já é algo aí para a gente parar e pensar, né? Então, os fenícios, eles desenvolveram um método, um sistema deles de fonetismo, que é baseado no som da fala, e o nosso sistema, que é um sistema alfabético, representa o som da fala. Faz sentido a gente apenas expor à criança o nome das letras? Já é uma pergunta aí, né? E aí, na página 16, a Luciana já fala o seguinte, que o fonetismo é ainda hoje a base do sistema alfabético. Não por acaso as pesquisas mostram que as abordagens fônicas são mais eficientes para alfabetizar crianças e adultos. Não só crianças, como também adultos. E aí, uma das perguntas que a gente recebe também é o seguinte, mas por que para a gente parece tão natural isso? Por que é tão difícil para a criança? Porque nós, adultos, nós já estamos com o processamento pronto. Nós já temos um cérebro leitor. A criança, ela está no processo. E aí a Luciana, ela menciona aqui que ler e escrever não é natural. Assim como andar, como falar, engatear, ler e escrever não é natural. Então, o cérebro, não foi geneticamente programado para ler. O alfabeto é uma invenção humana. E aí há a necessidade de nós termos uma alfabetização estruturada, uma alfabetização sistematizada, que tenha início,
meio e fim, assim como ela falou aqui no final da página 16. Em linhas gerais, não significa que não basta expor uma criança a letras e textos variados para que ela aprenda a ler, como preconizavam teorias antigas que ainda encontram força entre alguns educadores do país. E aqui ela dá um exemplo muito claro que eu tenho dentro da minha própria casa aqui, que é um exemplo muito simples, que o Pedro Miguel é o meu filho, e a gente percebe isso porque ele está num processo de desenvolvimento, né? Então, quando a gente dá muitos comandos para ele, e aí você começa a aumentar esses comandos, por exemplo, Pedro, vai lá no teu quarto, lá no seu livreiro, pega aquele caderno de capa verde, coloca dentro da mochila e traz aqui para a mamãe. Ele chega na metade do caminho e fala, o que é para fazer mesmo? Então, você precisa entender que essa criança, as chances de você aumentar os comandos, aumenta as chances dela esquecer. Da mesma forma, é priorizar o aprendizado. Nós precisamos ter um aprendizado de forma explícita, direta, sistematizada, com hierarquia, conforme o desenvolvimento dessa criança. Então não adianta eu bombardear o Pedrinho com informações, com comandos que não são compatíveis com o desenvolvimento dele. Eu preciso ter uma hierarquia, eu preciso ter uma sistematização, eu preciso vir do fácil, do simples para o complexo. Eu preciso trabalhar com isso, afinal de contas, ele está em desenvolvimento. Então, do ponto de vista cognitivo desenvolvimental, o ensino ele deve começar antes mesmo da criança ser capaz de pegar um lápis. Essa criança precisa ter estímulos que a gente chama de habilidades precursoras da alfabetização. Quando você fala, escuta precursores, é tudo que vem antes. Então, o que começa antes. Antes da criança ler, antes da criança escrever, ela precisa desenvolver algumas habilidades. E quais são? Aí a Luciana começa a mencionar. Leitura, música, jogos, vocabulário, linguagem, consciência fonológica. Então, existe algo antes de você alfabetizar uma criança. Você precisa ensinar e desenvolver essas habilidades antes mesmo dela pegar um lápis. Ela menciona aqui que a ciência comprova que existe um tempo propício para o cérebro aprender a ler e a escrever. Isso é com evidência científica, tem uma base para isso. Para ela escrever isso, ela pegou uma comprovação científica aonde tem os índices, onde teve um estudo, e aí eles revelaram que existe um período sensível para o aprendizado, para essa criança aprender a ler e a escrever. E o período sensível está entre 5 e 8 anos. É o período que coincide com os primeiros anos do ensino fundamental 1 aqui no Brasil. Ah, mas passou dos 8 anos, ela não vai mais aprender? Veja comigo esse exemplo. Você aí, adulto, agora, começou a aprender uma segunda língua, uma terceira língua lá. É difícil? Vai ser trabalhoso? Vai ser trabalhoso. Mas você não vai aprender? Vai aprender, mas vai ser mais trabalhoso, vai te dar mais trabalho, vai ter mais desafios, você vai ter que se empenhar muito mais. A mesma coisa com a criança. Ela passou desse período sensível, ela vai aprender a ler e escrever, só que vai ter uma demanda maior de trabalho, tanto da parte dela como do educador, para poder fazer com que essa criança aprenda de fato a ler e a escrever. Na página 19, a Luciana ela começa a nos levar para uma reflexão seguinte. Antes, lá na página 15, nós falamos sobre o que essa criança precisa ter de potencial, vamos dizer assim, potencial genético, ambiental, meio externo, social, o que ela tem que ter, o que ela tem que carregar para ela realmente ter uma alfabetização eficiente. Agora aqui na página 19, ela fala sobre nós, educadores. E aqui, quando eu falo educadores, não é só o professor, são os pais em casa que estão ali sendo o mediador dessa criança. Então ela fala o seguinte, um olhar neurocientífico. O que seria
um olhar neurocientífico. E aí eu vou ler aqui para vocês, pessoal, não me perder, tá? Então, a neurociência mostra que o cérebro não aprende por mágica, por estalo. Sabe aquela conversa entre mães que fala, não, menina, não se preocupa não, daqui a pouco dá um estalo na cabeça dele e ele aprende a ler e escrever. A ciência comprova ao contrário, não existe esse estalo, não existe esse clique. E também não é apenas por repetição, ele precisa criar conexões entre diferentes áreas responsáveis pela linguagem, memória, atenção, percepção dos sons. Tudo isso é um olhar neurocientífico. Então, ter um olhar neurocientífico significa que eu devo entender antes de ficar cobrando que essa criança leia. Nós precisamos fortalecer essas habilidades que eu falei, as preditoras, que o cérebro precisa para, de fato, depois ela começar a ler e escrever. Então, imagina aqui uma criança que troca as letras ou não consegue prestar atenção. Aí muitas pessoas já começam a falar, ela não quer aprender. Mas o olhar neurocientífico é o seguinte, será que ela consegue manter a atenção? Será que ela percebe os sons da palavra? Será que a sua memória está conseguindo armazenar essas informações? Então a pergunta deixa de ser, por que ela não aprende? E aí começa a ser, o que o cérebro dela ainda precisa desenvolver? E aí nós temos aqui alguns exemplos que você pode fazer em casa. Então, brincadeiras em casa para ajudar nesse olhar neurocientífico. Descobrir palavras que começam com o mesmo som. Caça de figuras e imagens que começam com o mesmo sonzinho. Identificar rimas, produzir rimas com parlendas, com cantigas. Repetir sequências de palavras, brincar com sons dos animais, desenvolver a habilidade auditiva, a percepção visual, tudo isso fortalece o cérebro para a aprendizagem. Próximo olhar que ela fala, o desenvolvimental. Um olhar desenvolvimental é compreender que cada habilidade possui um momento de construção. É você respeitar o desenvolvimento. Um olhar desenvolvimental é você olhar para a criança e respeitar o desenvolvimento. Então, a alfabetização, ela não começa quando a criança entra no primeiro ano. Ela começa muito antes. Desde pequena, a criança já começa a desenvolver a linguagem, o vocabulário, a escuta das histórias, a troca de informações, a criatividade. E você já começa a olhar, ter um olhar mais atento, se ela presta atenção enquanto você está contando a história. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. E um exemplo para você trabalhar em casa ou em sala de aula é você conversar bastante, contar histórias, repetir histórias, cantar músicas, cantigas e parlendas, brincar com massinha, desenhar, montar quebra-cabeças, é desenvolver esse tônus da mãozinha, é empilhar, é encaixar, é você preparar todo o desenvolvimento, tanto corporal, como tônus dessa criança, como também a parte cognitiva dessa criança. E aí, o último olhar que ela fala é um olhar mediador. Então, é entender que a criança ela não precisa aprender sozinha. Ela precisa que alguém ajude a conduzir esse processo. E aqui entra também a instrução explícita. O que seria a instrução explícita? É você, mediador. É você primeiro fazer, depois convida a criança para fazer, depois vocês fazem juntos. É você conduzir de forma clara, objetiva, sem ficar fazendo rodeios, dando voltas. Então, ser objetivo, lembra lá o exemplo do Pedrinho pegar as coisas lá no quarto? É assim que se começa com a criança. Então, um olhar mediador é você orientar, é oferecer apoio, até que essa criança consiga ter a independência de fazer as atividades, de pensar, de reagir sozinha. Então, um exemplo aqui é
você deixar ela fazer. Então, quantas vezes você já parou em uma atividade, ou até mesmo na hora de se vestir, você fala, não, para aí, deixa que eu faço. Está demorando demais, deixa que eu abro, deixa que eu monto, deixa que eu rasgo, deixa que eu recorto. Então, essa interrupção que o mediador faz, ela não é saudável para o desenvolvimento dessa criança. Então, você tem que falar para essa criança fazer. Faça com calma, meu filho. Pode ir, mamãe está aqui esperando. Então, você pedir para essa criança, vamos procurar juntos. Senta aqui que eu vou dar a tesoura na sua mão, mas você vai recortar. Quer que eu ajude a conduzir e depois você tenta fazer? Então, é diferente o olhar do mediador, aquele que está orientando o processo, do que aquele que apenas está podando, cortando, acelerando. E aí, na página 20, ela convida, então, a todos nós, leitores, a ressignificar tudo o que já ouvimos, o que lemos e o que aprendemos a respeito da alfabetização. É a gente agora, nesse momento, se desarmar. Toda aquela bagagem que você veio. Ah, porque eu tenho 30 anos de chão de sala, eu sei como é que funciona. Se desarma. Tenta ressignificar tudo aquilo que você aprendeu, que você leu, que você fez, que você deixou de fazer. Tenta parar esse momento aqui juntos e tenta refletir. Para melhorar a educação das crianças, precisamos corrigir o cerne do problema. Isto é, os nossos índices de leitura e escrita que são horrorosos. Foi o que fizeram diversos países, entre eles Estados Unidos, a França, a Inglaterra. E aqui no Brasil também temos exemplos positivos. E aí ela cita aqui algumas cidades onde o método dela entrou e fez grande efeito e teve um resultado de alfabetização muito eficiente. E aí ela termina, e eu também aqui quero terminar então essa nossa reflexão dessa introdução do livro Alfabetização por Onde Começar. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esse é um versículo bíblico onde Jesus está falando, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for grande, ela não se desviará dele. Assim, nós podemos fazer uma analogia com a educação. Ensina a criança. Perca tempo ensinando a criança de forma correta, eficiente, que quando ela estiver grande, ela não vai regredir, ela não vai voltar atrás. Outra frase que eu quero deixar aqui como reflexão e pensamento é: porque ensinar a ler é importante, mas compreender como a criança aprende faz toda a diferença. Que essa frase aí nos siga durante aí todos os nossos encontros da nossa série de leitura comentada. Gostou? Deu para entender? Tem alguma coisa a mais que você poderia acrescentar aqui? Deixa aí nos comentários que eu irei ler todos, irei compartilhar com vocês também as minhas ideias, o que eu coloquei em prática, os meus resultados, e aí assim nós vamos construindo aqui juntos a nossa leitura comentada. Combinado? Até a próxima! Adquira aí o livro nesse link aí que está na descrição do vídeo. E até o nosso próximo dia da leitura da continuação, que nós iremos continuar agora. Espera aí, é o número 1, Alfabetização deixa marcas. Nossa próxima leitura, nosso momento de leitura vai ser esse aqui. Até mais!